Domplex. Igreja de São Roque, Lisboa. Sobre a magnífica Igreja de São Roque, casa-mãe da Companhia de Jesus em Portugal, muitas histórias podem ser contadas. A mais óbvia é a história da extraordinária Capela de São João Batista, uma absoluta obra-prima da arte europeia do século XVIII. Havemos de voltar a São Roque só para nos determos neste tesouro da história da arte mundial. Mas hoje vamos falar-lhe de outro tesouro da história da humanidade. Vamos falar-lhe de Padre António Vieira, um gênio humanista da Europa de 600, que daqui, dos púlpitos da Igreja de São Roque, escandalizou, desafiou, inspirou reis, nobres, inquisidores. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Adma Muhana, no dia 6 de janeiro de 1662, há 350 anos, mais ou menos, a Rainha Regente, a nobreza, o clero do Reino de Portugal, pasmaram aqui, onde nós estamos hoje, Exatamente. a ouvir aquilo que Padre António Vieira lhes dizia deste púlpito. Vieira tinha chegado do Maranhão, expulso do Maranhão. Os colonos tinham posto no navio para afundar. Era isso que ele disse. E chegou aqui com um sermão realmente para comover, para pasmar, né, aquela nobreza, aquele reino que não conhecia nada da realidade do Maranhão, do estado do Maranhão e Grão-Pará, tão distante. Brasil. No Brasil, né? Ele chega aqui no dia 6 de janeiro, como você disse, o dia da Epifania, né? E prega o sermão da Epifania, que é a vinda dos Reis Magos, né? Para ofertar presentes ao menino Jesus. O espantoso é que Vieira faz dos índios, que eram seres que, enfim, eram tratados como, não sei se eu digo quase animais ou pior que animais, né? Para servir aos colonos, isso nas terras do Brasil. E ele coloca os índios como se fossem a própria representação de Cristo e dos verdadeiros cristãos, né? Aqueles que estão humilhados, aqueles que padecem e que, no entanto, deveriam receber os presentes e as bênçãos do reino, né? Então, é um sermão que dá uma peripécia, né, em todas as expectativas da corte, né? Temos o clero acostumado ao
os palácios, né? E não a missionarização como ele tinha vivido e a Companhia de Jesus como um todo vivia, né, nos sertões do Brasil e também da Índia, da África. Quando ele chega, todos estão à espera, afinal fazia 10 anos que Vieira estava fora da corte. Isso é muito importante e deixe-me só fazer aí um parênteses. Pelas minhas contas, Padre António Vieira, apesar de ter nascido em Lisboa, não terá vivido em Portugal mais de 20 anos, dos 89 que viveu. A vida de Vieira é, de fato, de surpresas, né? Porque ele vai para o Brasil com 6 anos, né? Lá ele vive, né, na Bahia, depois em Olinda, e aos 33 anos, quando teve a restauração do reino com Dom João IV, Vieira, que já tinha uma fama de orador pelos seus sermões maravilhosos, ele vem, né, para Lisboa, para ser um dos representantes da província do Brasil, prestar honras ao novo rei, ao rei Dom João IV. E aqui ele vive 10 anos também como conselheiro do rei, como embaixador do rei Dom João IV, vai à Holanda, vai à França. Mas no fundo é o primeiro contacto que ele tem com aquilo que nós poderíamos dizer a metrópole daquele império, não é? Sim. É o primeiro contacto, Sim, que ele sai daqui daqui. criança com 6 anos, não é? Exato. Mas, e isso as pessoas do Brasil também estranham. Mas pensa que o Brasil é Portugal. Ou seja, suas instituições são portuguesas, sua língua é portuguesa, sua religião, né? A gente está numa sociedade do antigo regime. Claro. A religião é a católica, que é a religião do reino. Tá? É em nome disso tudo, né, que as pessoas defendem os inimigos holandeses, que são hereges, são de outra nação. É assim que a gente tem que compreender. Então, mesmo Vieira, não estando fisicamente, suas leituras, tá, suas posturas, suas ações são portuguesas. Certo. Né? Então, ele não tem nenhuma dificuldade em chegar aqui e defender, sim, o Brasil, mas como um território português. Contudo, Adma, Sim, é o diga. facto de ele não habitar aqui Sim. e habitar lá e ter a experiência do território, desse Portugal ultramarino, para ir agora recuperar uma expressão que os portugueses mais crescidos se lembram bem, é esse facto que faz com que ele entenda que há aqui uma má percepção do que se passa no Brasil. É isso, o Sermão da Epifania mostra muito bem. E o Sermão de Santo Antônio aos Peixes também, quer dizer, a gente tem vários que tentam mostrar elementos, digamos assim, da realidade do Brasil que não estão presentes na corte. E é para fazer ver. Né? A linguagem de Vieira é espantosa nesse sentido, porque ela mostra, né, procura mostrar aos olhos da mente, né, coisas que não estão visíveis. Então, a realidade toda da destruição, da matança dos índios, ou também no que diz respeito aos escravos africanos, é importantíssima. Né? Nesta altura da nossa conversa, Adma, nós precisamos já de ouvir as palavras do Vieira. A Adma fala muito bem por ele. Mas nada como ir à fonte original. Vamos ouvir uma passagem da Epifania pelo João Grosso. Quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, ponderou Filo hebreu que todos ficaram mudos e surdos, porque ainda que todos falavam e todos ouviam, a nenhum entendia o outro. Na antiga Babel houve 72 línguas. Na Babel do Rio das Amazonas já se conhecem mais de 150, tão diversas entre si como a nossa e a grega. E assim, quando lá chegamos, todos nós somos mudos e todos eles surdos. Vede agora quanto estudo e quanto trabalho será necessário para que estes mudos falem e estes surdos ouçam. Maravilhoso. É maravilhoso.
Bem, é maravilhoso. tudo bom em Padre António Vieira, mas as pessoas sentem às vezes difícil acompanhar esta linguagem, não é? Sim, porque veja que nós temos uma linguagem, com perdão da palavra, Twitter, né? Certo. Fragmentada, telegráfica. Aqui não, aqui você tem um discurso que uma frase se interpenetra na outra e continua. Às vezes você tem um parágrafo que é quase uma página, mas porque o pensamento ele vai seguindo. Hoje a gente podia dizer livre associação, mas não é livre associação. É uma associação muito forte que tenta dar a dimensão de como as coisas estão relacionadas no mundo, né? Isso é muito bonito. Então, e Vieira tem essa plenamente essa noção de que as coisas se relacionam umas com as outras, até porque a gente tem uma visão teológica, né, da realidade. Então, nesse trecho em particular, ele procura, então, dar a ver, né, a dificuldade que é ouvir um som de línguas indígenas completamente desconhecidas à racionalidade europeia, acostumada com latim, com grego. O que Vieira mais pede, os missionários mais pedem ao reino, são jovens que possam e desejem aprender as línguas indígenas. Isso é a Companhia de Jesus, não é? Isso é a Companhia de Jesus. Isso é a Companhia de Jesus. O que, aliás... Que faz gramática do japonês, gramática do konkani, do marata, né, exatamente para poder estabelecer essa comunicação. Por mais genial que ele, pessoalmente, Padre António Vieira, fosse, quer dizer, ele falava em nome de um pensamento e, concretamente, do pensamento da Companhia de Jesus. Sim, certamente. O incrível é isso, você tem muitos missionários, né, na Companhia de Jesus. É um pensamento fundador, básico, esse da conversão dos gentios, que ao mesmo tempo é trazer para a monarquia súditos. Na medida em que você converte, você traz para o reino e para esse império. Mas Vieira, então, embora hajam tantos, ele é assombroso. Ele é assombroso, a sua coragem, então, em defender, no caso, os índios em relação aos colonos, que é o que a gente tem aqui, em mostrar a possibilidade desses homens, né, se tornarem membros plenos, né, do Império Português. É fenomenal. Né? Ele luta de fato, né? Ele é expulso, né, do norte do Brasil por conta dos colonos. Como já tinha sido em relação, na verdade, ele vem missionar no Maranhão já de uma luta prévia que existe entre Vieira e a Inquisição por conta de sua defesa dos chamados cristãos novos. Ou seja, judeus convertidos. Descendentes de judeus convertidos já há mais de 150 anos, né? E que continuavam a ser tratados como criptojudeus, tá? Mesmo aqueles que, enfim, já tinham abandonado, né, já de seus avós, bisavós, o judaísmo há 2 ou 3 gerações. E, no entanto, havia sempre a ameaça de serem perseguidos pela Inquisição por terem um ascendente judeu. Há aí também um interesse político, económico. Vieira era também um grande político, não é? Nós, depois do século XIX, separamos completamente o que é do âmbito material e do âmbito espiritual. Eu disse para você que, aqui no tempo de Vieira, né, se pensa que Deus criou tudo. A matéria, ela também pode ser dignificada. Então, quando você diz, não era só o desejo cristão, mas também o econômico, eu tiro o mais. Tá? Ok. Era o interesse cristão e econômico. Como que o reino vai se sustentar? Estava tudo intrincado à época, Como certo? que vai defender o próprio cristianismo? Tá? Se não houver meios materiais para isso. Vieira diz, primeiro, as naus levam os mercadores, tá? Para que os jesuítas, né, os nossos irmãos, vão juntos. Então, é preciso que haja a mercancia, é preciso que haja um interesse econômico para que se leve junto a fé. Ele, de facto, atravessou, Adma, o século XVII. Nasce em 1608.
morre no finalzinho. 1697. No final, atravessa, não é? todo o século. Que é um século muito complicado para Portugal e serviu muito bem Dom João IV. O que eu achei mais interessante de tudo o que ouvi, do que a Adma nos disse, foi que, sem ferir o brilhantismo e a genialidade da figura do Padre António Vieira, desmonta uma mitologia que está construída à volta dele, não é? Que o coloca como uma espécie de herói isolado. Eu acho que é mais interessante pensá-lo exatamente como legítimo, quer dizer, como um legítimo representante do que a gente pode chamar cultura portuguesa do século XVII. Só que ele é um expoente. Ele consegue ser reconhecido em seu brilhantismo, por exemplo, pela corte da Rainha Cristina, Suécia, em Roma. Tem um episódio anedótico, mas que é interessantíssimo, né? Que se conta que no dia do intrudo, né, a terça-feira de carnaval, né, Vieira conseguiu atrair mais gente para a igreja de Santo Antônio dos Portugueses do que aqueles que queriam ir para o Corso. Tá? Isso é muito interessante porque mostra que o espetáculo sagrado, né, de um sermão de Vieira era mais atraente, era mais agradável, era mais comovente do que uma festa profana. Tá? Então, Vieira consegue, em sua pertença à cultura portuguesa, ao mesmo tempo ser universal. O Francisco Manuel de Melo conta que quando se sabia, nos dias anteriores, que Vieira vinha pregar aqui, na igreja de São Roque. Na igreja de São Roque, havia um ditado que se dizia: vai se lançar tapetes em São Roque, em que os servos deveriam guardar lugar, tá, para os nobres terem o seu lugar guardado para assistir. Não é à toa que o púlpito, veja, é um lugar intermediário entre os homens e Deus. Né? Ele é aquele que recebe a palavra divina e pode ter autoridade e saber para transmiti-las aos homens. Né? Então a gente tem realmente uma encenação, né, de um acontecimento do âmbito do sagrado. Eu agora vou ter com a Margarida Montenegro, que nos vai dizer como é que era esta igreja, São Roque, no tempo em que Padre António Vieira aqui fazia os seus sermões. Margarida Montenegro foi nesta igreja, a igreja de São Roque, em Lisboa, casa-mãe da Companhia de Jesus em Portugal, que Padre António Vieira proferiu alguns dos seus mais de 200 sermões. E foi sob este exato teto que isso aconteceu. Foi realmente uma grande parte deste ambiente que o Padre António Vieira aqui pregou. E a primeira coisa que nós sentimos, provavelmente, quando entramos aqui nesta igreja, é este teto maravilhoso, um teto pouco comum para a época, pelo menos na arquitetura portuguesa, porque é um teto todo feito em madeira, o que não era uma situação comum, de tal forma o comprimento das traves de madeira era grande, que ocupava toda a largura deste teto, teve que vir da Prússia, e foi se calhar até por causa disso que a igreja tão bem resistiu ao terremoto de 1755. Esta é a primeira curiosidade deste teto. A segunda curiosidade, este teto foi feito no reinado de Filipe II de Espanha, I de Portugal, foi escolhido de 3 projetos que foram apresentados ao rei e foi escolhido Francisco Venegas, que criou este teto em trompe-l'œil com arquiteturas falsas, não é? Fingidas, rodeado de pequenas cenas do Novo e do Antigo Testamento relacionadas com a temática eucarística. O centro foi depois, mais tarde, pintado por Amaro do Valle,
porque quis aqui fazer uma glorificação da Santa Cruz e dos instrumentos da Paixão. A Companhia de Jesus faz a sua pedagogia através da imagem, faz a sua catequização através da imagem. E não é por acaso que nós estamos aqui nesta igreja maravilhosa, onde temos aqui o quê? Os grandes princípios tridentinos e os grandes princípios da Companhia de Jesus. Veneração dos santos. Uma série de capelas dedicadas a santos. Temos, não é comum, numa igreja, tantas capelas dedicadas a Nossa Senhora. Depois, os relicários. Que são extraordinários. É uma coleção fantástica. As relíquias são uma forma de resposta à crítica dos protestantes. A maior parte destas relíquias provêm de uma doação. Uma doação de Dom João de Borja, embaixador de Filipe II, I de Portugal, na Saxónia, e que, mercê do grande movimento da reforma protestante que se dava na Europa, conseguiu congregar uma coleção de relicários que acabou por doar à Casa Professa da Companhia de Jesus. E, portanto, uma grande parte destes relicários pertencem exatamente a essa doação de Dom João de Borja. Eu diria que praticamente todos os altares aqui na Igreja de São Roque, todos eles têm relicários. Margarida, é evidente que é uma tentação falar do século XVIII e dos acréscimos que o século XVIII trouxe a esta igreja, desde logo por causa da capela extraordinária de São João Batista. Mas estamos na pista de Padre António Vieira, do século XVII de Padre António Vieira. E eu pergunto-lhe, estas 8 capelas laterais existiam todas no tempo em que Padre António Vieira aqui pregava? Ora, vamos lá ver, as mais antigas capelas são aquelas que têm ainda uma feição maneirista, clássica. Temos aqui um exemplo dela, a Capela de São Francisco Xavier. O próprio altar-mor, uma coisa engraçada, foi pago por 3 padres da Companhia de Jesus, inteiramente pago por 3 padres da Companhia de Jesus. O altar-mor servia, de certo modo, numa igreja jesuíta para uma montra também dos seus santos. Estamos à beira da canonização de Santo Inácio de Loyola e de São Francisco Xavier. Logo, é preciso difundir a sua imagem, é preciso fazer a sua propaganda. Quem é que nós temos aqui neste altar-mor? Os 4 santos principais da Ordem. Santo Inácio de Loyola, desde logo o seu fundador, São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias. Não nos podemos esquecer que a Companhia de Jesus, a sua grande missão
era o exército de Deus, e quando falamos aqui em exército, falamos em exército numa luta espiritual, um exército sem armas, um exército com a palavra, um exército com a mística, um exército com a imagem. E, portanto, São Francisco Xavier. o apóstolo das Índias, não é verdade? O apóstolo das Índias. Depois temos São Luís Gonzaga e São Francisco de Borja. Outros dois elementos importantes desta iconografia ligada à Companhia de Jesus. Uma outra coisa bastante interessante, e que é talvez aqui até um caso único, as telas do altar-mor mudam segundo o calendário litúrgico. Margarida e Padre António Vieira conviveu também com este conjunto de pinturas que descrevem a vida de Santo Inácio de Loyola. Feitas por Domingos da Cunha, mais conhecido pelo Cabrinha, pintor jesuíta. Mas, curiosamente, isto funciona quase como uma banda desenhada. E cá está a força Da imagem. Na catequização, na evangelização. Os jesuítas pregam para todos os tipos de pessoas. E quando nós pensamos nesta igreja, e quando nós pensamos qual era a população que vinha a esta igreja, nós pensamos nos aristocratas, que estão, por exemplo, aqui no novo bairro Alto, que se está a dinamizar, o bairro Alto de São Roque, que se está a dinamizar e que era naquela altura um novo eixo da cidade, como pensamos na família real, como pensamos na população, nos pais, nas mães dos noviços, principalmente as mães, colaboradoras da companhia, até em termos de ofertas. Aqui vamos entrar num outro pequeno tesouro da igreja de São Roque, a sacristia. E vou-lhe contar, não sou eu que lhe vou contar, é o André Reinoso, o pintor que fez este ciclo da vida de São Francisco Xavier, que foi também jesuíta, tal como o Padre António Vieira. São Francisco Xavier faz parte do grupo inicial dos jesuítas. Esteve com Santo Inácio de Loyola em Paris, no grupo que fundou, de certo modo, a companhia. Quem é que nós temos ali? São Francisco Xavier a ser recebido pelo Papa Paulo III. É o início desta série. Depois, estamos em Portugal. O Dom João III e a sua mulher, Dona Catarina, foram os responsáveis pela chamada dos jesuítas a Portugal. Dom João III viu as fronteiras do seu reino serem dilatadas e precisava de alguém para fazer a evangelização. Pede ao Papa que lhe mande jesuítas para a evangelização. E então temos uma segunda cena, que é São Francisco a despedir-se de Dom João III antes de ir para a Índia. Depois selecionei aqui também uma outra pintura, que é muito interessante, que é já São Francisco Xavier a pregar em Goa. Temos aqui presentes todos os veículos de comunicação da ordem jesuítica. A palavra e a imagem. Exatamente. Os dois grandes instrumentos da ação dos jesuítas. Exatamente. É muito interessante porque estas pinturas, que são contemporâneas de Padre António Vieira, portanto, nós estamos a ver pinturas que Padre António Vieira viu, e estas pinturas são, como acontece quase sempre, fontes muito importantes para a historiografia. Exatamente. Não é?
deste lado, como ali já ia ao São Francisco Xavier a caminho do Japão, eu escolhi exatamente o São Francisco Xavier, exatamente na corte do Daimyo Yamaguchi, portanto já em pleno Japão, a fazer a conversão dos membros da corte do Daimyo. Realmente é incrível pensarmos o que viajou esta gente. É verdade. As aventuras que viveram. As aventuras num tempo em que as viagens demoravam meses, quando não anos. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E o que eles correram o mundo, o que eles arriscaram, as línguas que aprenderam, os dicionários que fizeram. O que é que nós temos como última imagem desta série pictórica? Exatamente a recepção do corpo de São Francisco Xavier na Igreja de São Paulo, em Goa. Temos em São Roque também uma relíquia. De São Francisco Xavier? De São Francisco Xavier. Do corpo? É um bocadinho de um dedo. Foi uma doação de uma benemérita que está ligada à família Nova Goa, que desempenharam cargos importantes na Índia e que doaram à Santa Casa o cofre relicário de São Francisco Xavier e que lá dentro tem uma série de relíquias, nomeadamente um bocadinho do dedo de São Francisco Xavier. Bom, de facto, São Roque é interminável. E precisamente há uma perplexidade no fim desta visita pelo São Roque do século XVII, século de Padre António Vieira. Há uma pergunta, para mim, inevitável nesta altura. Como é que esta igreja não se chama, por exemplo, São Francisco Xavier ou Santo Inácio de Loyola? Por que é que se chama São Roque? A razão muito simples. Lisboa foi uma cidade sempre com muitos surtos de peste. Em 1505, Lisboa atravessou um surto de peste. O rei Dom Manuel pede a Veneza o envio de uma relíquia de São Roque, o protetor das pestes. E daí o facto desta relíquia ter vindo e aqui, nesta zona erma, então erma, no início do século XVI, ser edificada uma ermida em honra de São Roque. Ora, os padres da Companhia de Jesus, quando vieram para Portugal, vinham aqui pregar e rezar. E começaram a ver que a ermida era demasiadamente pequena para as suas necessidades. E daí surgiu a ideia da construção de uma igreja maior. Conseguiram, mas a Irmandade de São Roque impôs uma condição, que foi aceita pela Companhia de Jesus, que é a igreja que viesse a ser construída aqui tinha que ser de invocação a São Roque. São Roque não tinha nenhuma tradição de relação com a Companhia de Jesus. Esse foi, digamos assim, o centro do negócio, se podemos falar assim. O centro da troca. A igreja vai ser construída no lugar da ermida, mas com o nome de Igreja de São Roque. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.